A gente vem com participação luxuosa aqui no CNN 360 e com informação que vai pautar a reação do mercado na semana que vem. Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília, apurou que a Câmara dos Deputados está trabalhando para colocar em pauta já nas primeiras semanas de trabalho, tema sensibilíssimo para os investidores, a autonomia e o alcance, o poder de agências reguladoras. Dani, muito boa tarde, bem-vindo de volta aqui ao 360. Queria que você começasse explicando para a gente por que isso é tão sensível e qual é a do Congresso com isso. Por que a Câmara dos Deputados, o Centrão, está a fim de começar a mexer seus pauzinhos por aí? Você foi no ponto, Dani. Boa tarde, obrigado pelo convite. Deixa eu te contar, então, o que está em jogo e por quê. A gente está falando de 11 setores regulados da economia por agências reguladoras, que têm, em tese, autonomia, diretores técnicos com mandatos fixos. Qual que é a proposta que está em jogo? Qual que é a articulação por trás? Tem um movimento ali no Congresso de pelo menos 200 parlamentares e ali tem de um tudo, como se diz, mas é gente próxima do Arthur Lira, é gente que tem também bom trânsito com o governo, tem dedo ali do PT também, para modificar uma medida provisória que foi editada em 1º de janeiro, que trata da estrutura organizacional do governo Lula, recriando o ministério, autarquias. Então, estão aproveitando ali para colocar uma emenda, um jabuti, como a gente diz. E o que diz esse jabuti? Que nessas 11 agências vai haver uma mudança, obviamente, se aprovada, se incorporada ao texto essa emenda, vai haver uma mudança, em vez de as decisões normativas, as atividades normativas das agências, desses setores que movimentam bilhões e bilhões de reais, a gente está aí trazendo no quadro quais são esses setores. Então, você tem a ANA, Saneamento Básico, a ANEEL, Energia Elétrica, a Anatel, Telecomunicações, a NTT, que cuida de rodovias, concessões de rodovias e de ferrovias, a ANS, que cuida de planos de saúde, saúde suplementar, enfim, são setores que realmente movimentam bilhões e bilhões de reais e que prezam muito pela segurança dos contratos, porque quem está investindo ali por menos tempo tem um contrato de 20, 30 anos na mão, Dani. E aí o que acontece? A tentativa do Congresso, mais especificamente da Câmara, é de criar conselhos dentro dos ministérios com participação direta do Poder Executivo, com participação dos setores, dos empresários, da academia, enfim, pessoas convidadas pelo governo para compor esses conselhos e tirar algumas decisões sensíveis das agências reguladoras. Isso significa que o governo, em tese, poderia influenciar mais essas decisões que, para uma empresa, custam bilhões de reais, né? Qualquer mudança ali envolve muito dinheiro. Dani, para fechar aqui, opa, apareci do ladinho, achei que eu ia conversar com ele aqui. Dani, para fechar aqui, vamos tentar mapear um pouco, né? Já está lá, já foi feito, já foi colocado o jabuti em cima da árvore, né? Ou seja, a gente chama no jargão da política de jabuti, gente, aquela coisa que não tem muito a ver com o tema macro que está sendo tratado e de repente ela brota. Então você já fica de olho ali. E assim, qual é a abertura, pelo que você apurou, da cúpula, né? De quem está fazendo a pauta, do grupo do Arthur Lira, em levar isso para frente? Porque, pelo que eu entendi do seu relato, o pessoal está a fim de acelerar a discussão do assunto. Então, veja que esse movimento vem depois de um que a gente já viu em dezembro, que foi a mudança na lei das estatais, que deu o que falar. Ainda está lá no Senado. O Senado precisa aprovar, mas o próprio governo já deu indicações de que topa, talvez não tope abrir completamente, flexibilizar totalmente a lei das estatais, mas alguma coisa deve mudar sim. Agora o avanço é outro, é sobre as agências reguladoras. Quem que está capitaneando esse avanço? A emenda foi apresentada pelo deputado Danilo Forte, você conhece bem. Danilo é do União Brasil do Ceará e é um dos deputados mais próximos de quem? Do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, esse é um movimento suprapartidário. Para você ter uma ideia, Dani, quem que fez mesmo, articulou esse movimento, foi a Frente Parlamentar do Empreendedorismo.
é um movimento. As frentes parlamentares, na verdade, elas precisam ser recriadas a cada reabertura de legislatura. Mas para a gente ter uma dimensão de onde ela parou em dezembro de 2022, é uma frente que tem quase 220 deputados. Então, ela influencia, ela é bem articulada, ela é suprapartidária e esse movimento está acontecendo. Além disso, acho que tem alguns episódios ali envolvendo discussão são assuntos sempre muito técnicos envolvendo agências reguladoras, né? Mas você teve ali um caso no final do ano de nítido mal-estar entre a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, e Câmara, em que houve até uma proposta de decreto legislativo para assustar uma decisão da ANEEL. Então, você vê como a política, às vezes, coincide ali com, atropela, né? Coincide não, até atropela decisões que são muito técnicas e aí envolvendo tarifas de transmissão de energia. Agora, imagina uma situação em que a gente vai ter agências reguladoras que vão só fiscalizar contratos, mas não vão decidir, não vão mais ter o poder da caneta. Então, é mais ou menos isso que se prevê. Eu imagino uma reação bem antipática dos investidores, principalmente investidores de longo prazo, sem dúvida, que bota dinheiro na economia real. Porque no fim, ao cabo, gente, o que é isso? Amplia a possibilidade de intervenção política e de instabilidade, a depender do sabor do governo que está aí de turno e do ânimo do Congresso de turno. Então, é disso que se trata. Querido, muito obrigada. A gente segue aqui te aguardando sempre que você tiver informação para compartilhar com a gente. Até a próxima, Dani. Obrigado.